Fala milionário, Emerson Almeida por aqui do canal Eu na Bolsa, com você passando para dividir os nossos estudos diários com relação ao comportamento dos preços dos contratos futuros de milho na B3. A gente tem estudado vencimento de setembro e vencimento de novembro. Você que chega agora, que me dá o prazer da tua audiência, tem aqui minha gratidão. E caso ainda não tenha feito a inscrição no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, vá lá agora mesmo, se inscreva, ative o sino de notificações e deixe seus comentários, né? Também é muito pertinente, porque as pessoas têm deixado comentário de forma muito inteligente, né? E aí eu vou lá, respondo, aí através desses comentários a gente tira aí temas aí para o aspecto educacional, para que todo mundo cresça no nível de conhecimento, e crescendo no nível de conhecimento a gente vai chegar em resultados melhores, tá certo? Para poder colaborar ainda mais com o resultado das pessoas, né? Amanhã começa a semana Opere Contrato Futuro de Milho na B3. Serão 3 dias, né? Terça, quarta e quinta, dia 1º, dia 2 e dia 3, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Caso você não tenha feito a inscrição, na bio do meu Instagram, tem ali o link, né? Você só clicar ali, vai preencher os teus dados, vai vir para dentro de um grupo do WhatsApp, onde a gente já vai trocando ali ideia e informação sobre comportamento do preço, tamanho de contrato, todas as especificações ali com relação ao cunho técnico, né? Para que a gente possa estar trazendo mais pessoas para aprender a operar contrato futuro de milho na B3. Então amanhã começa o maior evento online do Brasil, que trata sobre o tema que é a Semana Opere Contrato Futuro de Milho na B3. Começa amanhã às 20 horas, horário de Brasília, tá certo? Falando no estudo aqui, o mercado hoje, tanto no vencimento de setembro quanto de novembro, no setembro tinha uma expectativa até para fazer uma movimentação de alta, e no novembro não era tanto uma condição mais específica para uma movimentação compradora, mas o fluxo do dinheiro até indicava que ia ser um pouco mais moroso para o novembro subir, mas acabou subindo também, e eu tive que entrar na compra nesse novembro para ver se consigo aí seguir com essa movimentação. Antes disso a gente viu o setembro então fazendo fechamento na sexta-feira 59,47, né? Hoje a gente já viu uma abertura mais forte aí, já abrindo lá no nível de 60, né? Praticamente 50 centavos para cima ali. Depois bateram até 59,82 e o mercado aí foi ganhando os níveis de resistência que a gente tem aí, que é interessante que você volte 1 ou 2 dias aí para trás, né, nos vídeos, para você poder entender essa leitura, né? E aí para você, no teu home broker ou no teu gráfico, para você ver esse detalhamento dos preços do mercado para o vencimento de setembro, você digita a sigla do milho, que é CCM, coloca a letra U, ano 20, CCM U20. Para o novembro é CCM X20, é o detalhamento do novembro, tá certo? Então a gente falava, olha, setembro aí tem uma expectativa até para fazer uma movimentação de alta, precisa entrar dinheiro em determinados patamares, em determinados níveis de preço, né? E o mercado foi andando, caminhando e fazendo a movimentação de alta, foi ultrapassando os níveis de resistência e foi colocando aí não tanto dinheiro, porque o volume foi de 61 milhões, bem abaixo do que marcou no volume de sexta-feira, né? E aí então marcou o fechamento lá na região, fez a máxima, né? A região de máxima 60,67, fechou colado nessa máxima, o que deixa a indicação de que precisa ter mais dinheiro para poder romper os próximos números. E quais são os próximos números? Fechamento no 60,64, ele tem que passar 60,85, 61,05, 61,20, 61,40. Depois temos 61,70, endereço de novo lá no nível de 62,05, beleza? Para baixo, para o vendido colocar uma pressão aí, que não está sendo fácil para o vendedor, né? A gente viu na semana passada aquele barulho, né? Aquela notícia sobre a taxação da importação, né? O mercado até deu uma queda e depois absorveu aí, e estamos voltando lá rumo àquele nível de topo aí, quando a gente trata de preço. No mercado físico segue firme, oferta retraída, né? E aí esse reflexo aqui na BMF. Mas para a ponta vendedora no vencimento de setembro tem que entrar força agora, abaixo do 60,60, que era o número de força para ultrapassar, está tentando ultrapassar, né? Como marcou o fechamento 4 centavos acima, que fez 60,64, o 60,60 agora passa a ser um nível de suporte, não pode perder o 60,60, porque se perder ele pode vir a 60,40, 60,15, 59,85, 59,40. Esses são os números aí para o vencimento de setembro. Quando a gente fala no vencimento de novembro, nós vimos o fechamento na sexta-feira a 59,02, né? O mercado fechou nessa região de 59,02. E aí, essa condição aí de 59,02, o fluxo do dinheiro tinha uma indicação para uma movimentação de baixa. Claro que até um determinado momento, que ele já abriu, né, falhando essa expectativa, porque já abriu com uma movimentação de alta e depois foi faltando volume, mas mesmo assim os preços foram subindo, foram colocando níveis mais em cima, né? Eu, para mim, aí tomei a decisão no quesito técnico, né? Não aumentei a mão muito aí nesse nível de preço, mas
entrei na compra antes de fazer o nível de topo não, mas o nível de aspecto técnico para mim muito importante, que era o 60.30. Passou esse nível aí, eu preferi estar comprado nesse novembro, com stop, né, por causa do volume que foi fraco, né, o volume de 75 milhões e 800, muito fraco com relação aos últimos comportamentos aí quando a gente fala de dinheiro, né. Então, com esse fechamento no 59,02, ele já abriu a 59,60, perceba que já abriu para cima. Nessa condição da abertura no 59,60, depois bateram só até 59,51 e depois foi 59,80, foi 59,85, depois tinha ali aquela região de 60,10, 60,20 até chegar na região dos 60,30. Demorou, né? O mercado ficou moroso ali em um determinado momento, mas o fechamento ali, muito provavelmente quem atuou na ponta de venda precisou zerar as vendas e colocou o preço numa movimentação mais em alta, né? Fazendo a máxima do dia no 60,35, então confirmando o rompimento do 60,30, e o fechamento, inclusive, no 60,35. Como é que fica, então? Agora tem que passar 60,65, depois 60,85, bem próximo ali, e 61,10. Depois dessa região de 61,10 teria o 61,40, 61,70, 62,05 e 62,20. Esses números para cima no novembro. Número para baixo no novembro, né, que chama a atenção. Abaixo do 60,30, porque era o número de resistência, né, já virou suporte agora. 60,30, 59 e 95. Esses são os dois números aí de primeiro suporte no novembro. Depois desse tem o 59,50, que é um número bastante interessante. Agora precisa segurar nesse nível aí, né? Não pode trabalhar abaixo dessa condição, porque se trabalhar pode acelerar a movimentação de venda. E depois desse teria 59,25 e o famoso 59,05, que a gente viu fazer 59, né? E inclusive até o 58,80, que a gente tinha no estudo anterior, o 58,85, que continua prevalecendo aqui. Então abaixo do 59,05, depois só tem o 58,85, daí 58,55 e 58,15. Esses são os números no quesito técnico para uma movimentação de venda no vencimento de novembro, tá certo? Esses eram os números que eu tinha para dividir com você. Mais uma vez agradecer aqui pela tua audiência e amanhã estamos juntos novamente aqui para desenvolver os estudos, porque é dessa maneira que a gente alcança e encontra consistência quando se trata de operar contrato futuro de milho na B3, tá certo? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.